Elas recebem, né, pastor, uma alegria tão grande. Ele não falta um culto. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo. São palavras fortes. Texto da palavra. Vocês fazem uma palavra forte. Receba quando vocês refletem muita coisa dentro do setor do cristianismo. Ponto 2. Hoje, falta de conhecimento. Oséias, um profeta do Antigo Testamento, foi um dos principais mensageiros a uma nação. E teve um entendimento de que os problemas que não foram resolvidos foram a falta de informação. A informação faz você resolver problemas desse conhecimento, aplicação da sabedoria. A nação teve muitas oportunidades para aprender o conhecimento de Deus. Tem dias que precisamos crer. Acreditar. A palavra do Senhor nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está olhando aqui. Que coisa linda. Ministério da oração. 1 Samuel capítulo 17, versículo 36, diz assim: assim faria o teu servo, o leão como o urso, assim será este circunciso, filho dele, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Assim ferirei esse circunciso que tem afrontado o exército do Deus vivo. Amantíssimo Deus, eterno Pai, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é fiel, a tua palavra é digna de toda aceitação. E nessa palestra, nesse entendimento, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. E tudo é possível àquele que crê. Com uma palavra tu criaste os céus. Nesta noite especial, que o Senhor vem extrair a excelência. Bem-aventurados que se esforçam, bem-aventuradas as mãos que se adestram para trabalhar. O Espírito do Senhor deu capacidade a Daniel para ter excelência. E nesta noite, os jovens têm excelência, as crianças têm excelência, os irmãos têm excelência, os cooperadores têm excelência. E tudo reflete a glória de Deus. Fica conosco. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com a igreja, e eu trouxe um material para que vocês pudessem acompanhar através da leitura, através do conhecimento da palavra de Deus.
através do entendimento da palavra do Senhor. E a gente estará falando sobre, nessa palestra, não há acordos, não há pactos entre leões e homens. Pastor Silas, não há acordos entre leões e homens. E nesta noite, meus irmãos, eu coloquei aqui na introdução e escrevi assim: leões e homens. Uma expressão da tomada de decisão. É preciso fazer uma escolha. É preciso tomar uma decisão. Adquirir o conhecimento é algo trabalhoso, mas os resultados são muito benéficos. Salomão disse que o conhecimento é melhor que o ouro e a prata. O conhecimento transforma a vida. O conhecimento remove a pedra da ignorância. O conhecimento muda pessoas da água para o vinho. Conhecimento, após a sua entrada, tudo muda. E esse tema tem como expressão que o lugar das decisões ecoa no futuro. É necessário a decisão para que ela possa ecoar no seu futuro. A Bíblia diz em Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas. Está falando de causa e efeito. Eclesiastes ainda falou que não sabe se é com 10 dias, não sabe se é com 20 dias, não sabe se é com 30 dias. Ele só fala com exatidão que no tempo determinado a sua semente vai voltar na proporção que você lançou, que você plantou. E é uma separação, muitas das vezes, em alguns pontos que me chamou um pouco a atenção. Lá no primeiro texto, no ponto 1, virando a folha, o que você faz ecoa na eternidade. Uma semente, após ser lançada, ela ecoa, pastor. E dentro do texto eu estou dizendo aqui que uma frase muito inspiradora e bem transformadora. A Bíblia traz em Eclesiastes uma orientação dizendo: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharão. O eco das nossas ações interfere no futuro. Nunca se ouviu que palavras ecoam no futuro, ações ecoam no futuro, aprendizado de hoje vai interferir diretamente e indiretamente no seu futuro. Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo precisa de conhecer. O meu povo necessita de conhecer. O efeito de uma ação interfere no futuro. O entendimento é necessário em um tempo em que as ações são feitas sem pensar nas consequências. As ações
são feitas sem pensar nas consequências. Por causa disso a frase: o presente interfere no seu futuro. Lições que aprendemos hoje interferem na minha vida no futuro. Precisamos muitas das vezes entender: se quisermos plantações melhores, precisamos mudar. Se quisermos melhorar as circunstâncias, precisamos trocar sementes. Porque se as sementes que temos... Você conhece uma pessoa que só fala situações negativas? Se durante 12 meses você fala situações negativas, durante 12 meses você planta situações negativas. Mas eu oro, mas eu consagro, mas eu busco o conhecimento. É a única leitura que muda a nossa semente. A sabedoria de Deus transforma as nossas palavras. Por causa disso que não há acordo entre leões e homens, porque a Bíblia diz que ele representava o leão da tribo de Judá. Sabe por quê? Por causa da sua força, por causa da sua decisão. Nesta noite, o fato de escolhermos agora as sementes, lançamos sobre a terra, exercerá uma colheita dentro do que você escolheu plantar. Não é Deus que muda a sua vida. É você que todo dia pela manhã acorda querendo lançar sementes melhores do que você lançou ontem. Se esperarmos Deus mudar a nossa vida, você vai ver que com 12 meses a sua vida não mudou. Você vai ver que com 3 anos a sua vida não mudou. Você vai ver que com 6 anos a sua vida não mudou. E você questionará a Deus as transformações, questionará a Deus as mudanças. E essa frase vem para nos ensinar uma lição. Precisamos ter mais controle. Palavra, pensamentos, ações, comportamentos. Se quisermos amanhã acordar feliz, quer dizer que ontem eu tomei decisões que me levaram a essa graça. As pessoas, quando são batizadas com o Espírito Santo de Deus, elas recebem, né, pastor, uma alegria tão grande. Ele não falta um culto. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, eu tenho uma palavra forte. Oséias 4:6 é uma palavra forte. Ezequiel 4:6 reflete muita coisa dentro do setor do cristianismo. Ponto 2. Falta de conhecimento. Oséias, um profeta do Antigo Testamento, foi um dos principais mensageiros a uma nação. E teve o entendimento de que os problemas que não foram resolvidos foram a falta de informação. A informação faz você resolver problemas. Conhecimento, aplicação da sabedoria.
A nação teve muitas oportunidades para aprender o conhecimento de Deus. As nações teve oportunidade, mas não que almejaram o conhecimento de Deus. Se você não almejar o conhecimento de Deus, o provérbio diz que o conhecimento vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. Salomão sabe muito bem disso. Nos livros que ele escreveu, ele falou muito sobre isso. Ele falou que o que ele tinha não era nada comparado do que a sabedoria que transformava a vida dele dia após dia. Não deixe o tempo passar no cristianismo. Não espere as coisas acontecerem. Se direcione na decisão para que as coisas aconteçam. Ponto 3. Qual o maior desafio dos cristãos no século XXI? Um dos principais pilares do conhecimento. Jesus disse que obras maiores do que as deles, eles iriam fazer. Como podemos entender sobre isso? A Bíblia tem um conhecimento transformador. Assim como Jesus transformou algo em vinho, os discípulos são pessoas que são chamados de aprendiz. Eles têm uma nova missão, o desenvolvimento de levar com o tempo. Moisés, um excelente discípulo. José, um excelente discípulo. Pedro, um excelente apóstolo. Se você for parar para observar, todos eles passaram pela triagem do conhecimento. Meu irmão, passe pela triagem para aprender. Espere em Deus. Confie que Deus, dentro da palavra, te dará estrutura para aprender. E no tempo do Senhor, meu irmão, todas as coisas terão desígnio em sua vida. Eu estou aqui hoje. Eu demorei 17 anos para escrever o primeiro. É depois que você escreve o primeiro passo, você tem uma sensação, sabe de quê? Que Deus não queria me dar o primeiro. Deus está querendo te mostrar o propósito real que Ele tem para a sua vida. E um dos principais propósitos que você, irmãos, se conectem no mínimo com o que Deus te deu. Eu não tenho como fazer a sua obra. Você não tem como fazer a minha obra. A irmã da direita não tem como fazer a obra da irmã da esquerda. A irmã da esquerda se conecte com aquilo que Deus te deu. Muitas pessoas falam, a minha vida cristã é um desafio. É porque você não se conecta com o que Deus mandou você se conectar. Porque você não entrega o que Deus mandou você entregar. A pessoa tem um chamado lindo da oração, ele quer jejuar. Ele não quer o chamado lindo da oração. Tem pessoas que não jejuam no jejum, por quê? Porque ele não tem conexão com aquela esfera. Tem pessoas que oram muito, porque ele ora muito. Ele tem um chamado para orar. Ele tem um serviço a ser prestado. E toda vez, quando eu chego nos estudos bíblicos, sabe qual o sentimento que eu tenho, pastor? Eu preciso
muito mais. Nos últimos 7 anos, eu não voltei para a escola dominical. Deus nunca vai te dar aquilo que você não está preparado. Eu recebi uma profecia, pastor. A profecia é uma palavra profética. A estrutura é uma autocapacidade que nós temos que tomar escolhas e boas decisões para que as coisas venham suceder conforme a necessidade que precisa suceder. Ponto 5. Não há pactos, não há acordos entre leões e homens. Ponto 1, Davi e Golias. O Davi vencia o ele era esmagado. Se formos contextualizar a história de Davi e Golias, podemos ver uma linda mensagem espiritual. Porque observamos que o posicionamento de Davi em relação a Golias foi firme. A colocação das suas palavras contra os gigantes, ele estava fechado para acordos. Ele estava fechado para pactos. Parte do momento que você dá uma palavra, você gera uma conexão. E a única conexão que Davi tinha em mente era levar a bandeja com a cabeça do gigante. Existem escolhas que temos que fazer. Ou Davi vencia, ou Davi era esmagado. E quando ele se depara diante da situação do gigante, o gigante menospreza os problemas, às vezes, que as pessoas enfrentam, que nós enfrentamos, quando não zomba de você, menospreza você. E Davi, diante do problema, diante da zombaria, Davi deu um salto, pastor. Davi falou: se o que eu vou enfrentar é grande, então eu preciso ter mais gasolina do que eu imagino desse carro. Se você se prepara pouco, se você se entrega pouco, se você muitas das vezes se conecta pouco com aquilo que Deus um dia prometeu para você, é óbvio que a pessoa não está preparada. Difícil a ação profética que Deus está profetizando para a vida da pessoa. Se for perguntar a todas as pessoas que estão aqui dentro, Deus já te entregou uma profecia que às vezes nem você acredita. Mas pergunta agora para dentro de você se você se entregou para a direção que Deus estava te entregando. Davi, mesmo pequeno, mesmo sem recurso, mesmo sem condição, ele falou: eu me comprometo com aquilo que Deus está colocando em meu coração para ser comprometido. Eu vou realizar aquilo que Deus está colocando no meu coração para realizar. Os irmãos olharam para ele e falaram uma palavra que me chamou a atenção: o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Davi falou: eu só vim aqui entregar a marmita de vocês. Ninguém nunca imaginou um entregador de marmita, porque os irmãos eram guerreiros, mas ele era cuidador de ovelha. Ninguém imagina que o entregador de marmita vai chegar aonde Deus imagina que vai chegar. Se você não crê, você pode dar licença que o vai crer para você. Ninguém acreditou que o entregador de pão iria capotar o gigante. Ninguém acreditou que o entregador de marmita teria capacidade de uma funda e uma pedra capotar o gigante. Ou você aprende as lições, ou você dá mais um passo para frente e para trás não dá para voltar mais. Só tem um jeito de vencer, aprender. Guerrear.
Davi e Golias é a prova perfeita. Às vezes a gente encontra pessoas dentro do setor do cristianismo desmotivado por causa de coisas tão pequenas. O trabalho de hoje ecoa na eternidade. A sua decisão de hoje ecoa na eternidade. Meu irmão, Deus não aprende a come dessa comida, porque a sua estrada é longa, a sua trajetória é longa, o seu processo é longo. Tinha capacidade de entregador de marmita, ter um êxito tão grande como teve, mas Deus estava dizendo assim: vou usar ele como exemplo. Ponto 2. Davi e sua experiência com os ursos. A gente fala de gigantes, pastor. Ninguém derruba gigante sem ter derrubado o urso. O texto mostra que Davi matou o urso antes de enfrentar esse Golias. É interessante que as lutas não param. Tem pessoas que perguntam: pastor, as lutas vão parar? Nunca. Você vai ter que aprender a vencer todas elas, porque luta não para. O homem que tinha matado um urso, pouco tempo depois enfrentou um leão. E um pouco mais à frente, um gigante. Um tempo mais à frente, virou o rei da nação de Israel. 4 processos sobre de Deus na vida de qualquer pessoa. Você tem que entender. Primeiro processo: vou te treinar com a experiência de você vencer um urso. Quando Deus funciona assim, Ele te dá a primeira fase. Se você não vence a primeira, de forma alguma Ele te libera para a segunda, para a terceira, para a quarta e assim sucessivamente. Deus deu a experiência. Deus ainda ungiu. Não significa que uma pessoa ungida já está com o terreno garantido. Ele vai ter que aprender a lutar, ele vai ter que aprender a guerrear, ele vai ter que aprender a ser homem no campo de guerra, vai ter que aprender a ser mulher de fibra no campo de guerra. Deus pegou Débora e falou: precisa de tempo para você aprender as ferramentas. Deus pegou Davi: precisa de tempo para você aprender as ferramentas. Deus pegou Abigail: precisa de tempo para você aprender as ferramentas. Deus pegou José: precisa de tempo. Sou ungido, mas preciso respeitar tempo, preciso respeitar processo. Primeiro foi o urso, segundo foi o leão, terceiro foi o gigante, depois de 40 anos no deserto, depois de sentar para virar rei. Respeita o processo, ele funciona. Se o processo não funcionasse, Moisés não passava 40 anos naquele monte, aguardando a próxima etapa do sinal de Deus. Se o processo não fosse importante, José não esperava 37 anos da sua vida para chegar a ser o governador do Egito. Se o processo não fosse importante, Davi não tinha aprendido as lições do deserto, que ele ficou 40 anos. O processo existe. O processo é lugar de tratar dor. O processo é lugar de tratar mágoa. O processo é lugar de superar. A cananeia virou para Deus e falou: eu estou aqui, eu não tenho promessa, eu não tenho condição, eu não tenho recurso, eu não tenho nada. E Jesus vira para ele e diz: você não tem nada, e a palavra que eu vou te dar também, eu também não tenho nada. Mas ela retribui aquela palavra. Tem situações que às vezes você não tem nada, e o que tinha, a palavra que vai vir ainda vai ser para tirar um pouquinho que você tem. E você vai ter que ter uma condição de virar como virou a cananeia. Eu não tenho nada, e a palavra que você está me dando está me deixando sem esperança. Mas há uma verdade que vai sair da minha boca aqui agora, Jesus. Eu estou com medo do que cai da mesa e os cachorrinhos televisam. Eu aceito receber o que é meu.
O que é seu, e quem tem promessa, tem promessa. Tem 3 tipos de pessoas que se encontram em nosso meio: os que têm promessa, as pessoas que estão igual a Cananeia em busca, e aqueles que são chamados. Se perguntar para mim qual dos 3 eu quero ser a Cananeia. Pessoas que têm promessas estão ficando muito acomodadas. Pessoas que têm promessas estão ficando muito paradas. Pessoas que estão promessa se assenta, cruza o braço e fica esperando cair do céu. A Cananeia falou: eu tenho disposição. E Jesus joga na cara dela. Jesus gosta de conversar. É no tete a tete, na real. Você não é filha da promessa. Primeira coisa que ele fala. Você não é filha de Israel. Você é de Canaã. A mulher virou para ele: eu não quero nem saber se eu sou filha ou não sou filha. Se eu tenho promessa ou não tenho promessa. Eu sou o teu processo. Me dá um dia mesmo. Jesus vira para ele e fala o quê? Tem muita gente que tem promessa, mas nunca não alcançou o que você está alcançando pela fé. Tomou o que é seu. Foi essa palavra que Deus deu para ela. É uma pessoa que precisamos muitas das vezes entender o comportamento dela. Precisamos muitas vezes entender o comportamento dela. Porque quantos nãos você tem tomado? Quantos nãos a vida tem te dado? Quantos não as situações têm te dado? Mas a Cananeia está falando: você precisa ser melhor do que alguém está te dando. Você precisa superar. Eu não entendia porque nas minhas profissões eu recebia tanto não. Hoje está um pouco observar, quase não recebo não. O que mudou? O não estava trabalhando a minha estrutura. O não estava trabalhando o meu entendimento. De um momento chegar, olhar para o céu e falar bem assim: Deus não está olhando para mim. Não era Deus que não estava olhando para mim. O processo estava me ajudando a chegar aonde eu precisava chegar. O processo estava me ajudando a entender o que eu precisava entender. O processo estava me ensinando a aperfeiçoar o que eu precisava ainda aperfeiçoar. Ponto 3. Leões derrubados por homens. Você já ouviu aquela frase? Estou matando um leão por dia? Oh, meu irmão, tome isso à vista. Porque se você não quiser matar um leão por dia, o leão não vai aparecer morto. Tem gente que está falando: Deus mata o leão para mim. Não. Esse leão que vai ter que matar vai ser você sozinho. Matar ele lá atrás. Se falar que Davi enfrentou um leão, mas isso não é interessante. Preste atenção. Quais são as características que ele tinha? Falamos de uma pessoa, não só essa pessoa, mas outras pessoas também enfrentaram leões. Às vezes o seu leão não pode ser físico, mas o seu leão pode ser espiritual. O seu leão pode ser material. O seu leão pode ser circunstâncias que você tem que enfrentar, mas é covarde. Ou você escolhe ser um leão, ou a vida te ensina a ser um leão. A Bíblia estava despertando, e eu olhei com muita atenção e observei uma coisa: nós não precisamos olhar para Davi e para as pessoas que matam o leão. Nós precisamos ter o que eles tinham dentro da alma deles: disposição para enfrentar o problema, disposição para encarar de frente as realidades que precisamos encarar. Não há pactos entre leões e homens. Por quê? Porque precisa de decisão. Você escolheu ser covarde, o eco da sua covardia interferirá no seu futuro, da sua casa, da sua família, do seu lar, dos seus filhos e da sua geração posterior. Se você tomar uma decisão,
em ser um leão, você irá pelo caminho que você precisará traçar. Minha mãe queria ser professora. Ela deixou de ser professora para colocar o pão dentro de casa. Ela não foi para a magistratura. Você acha coincidência você é professor? Não é coincidência. É o preço de sangue de alguém. As pessoas dão valor ao preço de sangue. Ou você paga o preço de sangue, ou a vida não tem condições de fazer nada. Essa vida não é mega-sena, não é bolando. Tem gente que acredita ainda na sorte. A única sorte que você tem, meu irmão, é olhar para frente. Às vezes as pessoas estão dando para a gente, até nas nossas comunidades cristãs, um sentimento para alimentar. Muitas das vezes, sabe o quê? A nossa covardia, a nossa falta de disposição para enfrentar a guerra. Só que se você não pegar Ana, Deus não deu consolo para ela. Deus falou, desce para a guerra. Se você for pegar Ruth, Deus não deu consolo para ela. Deus falou, desce para a guerra. Se você for pegar José, Deus falou com ele, ele é um vendido. Ele é humilhado. Deus falou, não, você tem que suportar o processo que você vai fazer pelo povo, o que eles não tiveram condição. Se você está esperando palavras amigáveis de Deus, cuidado. Deus não dá palavras amigáveis. Deus dá graça para você trabalhar e conquistar e influenciar com o poder da glória. Quais são as determinações que levaram ao impulsionar? De onde vinha essa liderança interna de desafiar algo maior do que ele? Da onde vem essa liderança espiritual de desafiar o gigante? Da onde vem essa liderança de olhar para o urso e cair para cima do urso? Da onde vem essa liderança espiritual de olhar para o leão e partir para cima? Irmãos, Deus não pode soltar nenhum gato, como alguns cristãos nos últimos dias que ele porra todo gato. Tem medo de gato, tem medo de sombra. Irmão, pelo amor de Deus, você não está lendo a Bíblia, você não está na palavra de Deus. Tem medo do que é isso, meu irmão? Quando Deus olhou Ruth e falou, vou te transformar numa estrutura. Quando Deus olhou para José, vou te transformar numa estrutura. José foi vendido, mas não estava com o espírito de vendido. Ele estava com o espírito do tempo de Deus. Eu subo daqui e piso na terra que eu tenho que pisar. A Ruth, a menina que seguiu ele lá, falou mesmo assim. A mulher virou para ela assim e falou, eu não tenho filho mais. Não tem como você casar mais com um dos meus. Ela falou, eu não estou te seguindo por causa de alguma coisa que eu posso receber. Mas eu estou te seguindo porque eu tenho Deus, ó meu Deus. E para onde está o meu Deus? Eu estou te seguindo por visão de honra. Eu vou te honrar hoje. Eu estou no final. Ou você escolhe ser um leão para honrar, ou você escolhe ser um leão para gerar. Ou as nossas decisões têm sido outras. Leões. Ruth escolheu ser um leão. No dia que ela falou, eu estou te seguindo para te honrar. José escolheu ser um leão. No dia que ele falou, estou seguindo a Deus para te honrar. Independente se eu sei ou não sei o processo que eu estou enfrentando. Davi olhou a situação da vida dele. Estou seguindo a Deus para te honrar. Independente do que os meus irmãos acham sobre mim. Pedro olhou a situação. Estou seguindo para te honrar. Passamos aqui. A lição dos recabitas. Honra na aliança, pastor. Ele chama a honra código de fidelidade. No dia que Davi fala diante daquela situação, eles estão mandando um cão agora para a guerra. Eles estão mandando anão para a guerra agora.
Eles estão mandando criança para pelejar. Quando ele ouviu aquele que falou bem assim: Deus não mandou um aluno aqui. Deus não mandou uma criança aqui. Mas no meio de Israel eu sou um único que não tem medo da morte. Que não tem medo de dar mais um passo. Os medos estão te segurando. Os medos estão te travando. A Bíblia não gera covarde. A Bíblia não gera pessoas que mais querem desistir do que prosseguir. Nesta noite, ponto 4 está fechado. As lições que aprendemos com Caleb. Esse menino, você tem que olhar a história desse menino em casa. Caleb expulsa gigantes de Hebron. Quando Caleb entrou na terra prometida, ele conversou com Josué sobre aquilo que Moisés havia falado com ele. Mas Josué explicou para ele que a terra de Hebron, a qual seria a sua herança, teria que expulsar 2 gigantes da terra. Depois de 40 anos, eles entram dentro da terra prometida. Caleb vai até Josué, que era o líder, e fala: sabe o que, pastor? Fala que ele queria a melhor parte de... Porque Moisés, antes de morrer, chamou ele e falou: a Hebron, dentro da terra prometida, será a sua herança. Só que quando Caleb chega dentro da terra prometida, pastor, preste atenção. Josué chama ele e fala: a terra prometida é sua, mas tem 2 gigantes lá. Caleb olhou a situação. Se Deus não poupou Caleb, fique esperando. Não fique esperando. Porque depois de 40 anos, quando cumprir a promessa, você ainda vai ter gigante ainda que você vai ter que expulsar da terra. Depois de 40 anos, ele recebe a chave de Hebron e ele tem que descer para Hebron e derrubar 2 gigantes dentro de Hebron. Meu irmão, você tem que fazer 100 vezes mais do que você está fazendo hoje. Eu tenho que fazer 100 vezes mais do que eu estou fazendo hoje. De repente você achou que o cristianismo era um lugar de paz. Os cristãos estão fazendo até melhor. Os cristãos estão pensando até melhor. Que nós vamos embora dessa terra. Só que, meu irmão, antes dessa trombeta tocar, há um trabalho gigantesco e primoroso para ser feito. Há um trabalho a ser realizado. E nessa noite eu quero deixar para a igreja, para fechar. Se você não se comprometer com o seu crescimento, se você não se comprometer em transformar você, a vida não vai se comprometer em transformar você. A situação que você está passando não vai se comprometer em transformar você. Transforma quem almeja. Transforma quem quer. Transforma quem tem sede.
Se você não tiver sede, daqui 5 anos, você vai estar da mesma forma espiritual. Daqui 2 anos, você vai estar da mesma forma espiritual. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. O tempo, as horas, reino o tempo que Deus não vai parar em te ensinar. Não vai parar em colaborar com você. Aprenda com cada lição, seja ruim. Albert Einstein disse: se eu tentar resolver os problemas com a mesma cabeça que eu criei os problemas não resolvem. Sabe por que você não consegue resolver o problema? Porque você mexeu com esse problema com essa sintonia. Você não mudou, você não pegou, você não voltou para trás, você não trocou de pensamento, você não aplicou o que era para ter aplicado. Não reaprendeu, não jogou coisas fora, não botou coisas novas para dentro. Albert Einstein era cristão praticante. E ele disse: eu não consigo resolver os problemas com a mesma cabeça que eu criei os problemas. Jesus disse: coisas maiores que nesta noite. Cada passo que você tem hoje, glória a Deus, é verdade. Eu resolvi alguns problemas. E todos os problemas, pastor, que eu resolvi hoje, por causa dos detalhes que ouvimos nos problemas. Glória a Deus. Por causa de detalhes, ou você passa na prova, ou você reprova. Por causa de Deus. Fique mais atento aos detalhes. Se você quiser mudar tudo hoje, mude tudo. Porque tudo que você mudar vai ter um resultado diferente. E a última colocação, antes de eu finalizar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, um amigo, e depois de orientar ele, sabe o que ele falou comigo? Ele falou comigo assim, que ele não queria ouvir o que eu estava dizendo. Depois ele usou outra expressão, pastor. Isso eu já sei. Depois ele usou outra expressão, pastor. Tudo que você falou, eu sei. A pessoa mais bruta na vida é esse tipo de ser humano. Que não crê em nada, não acredita em nada. Eu caminhando, Deus falou comigo. Meu filho, uma pessoa que tem um espírito, que tem capacidade de ouvir alguém, ele muda qualquer situação. Se você não pode ouvir você, a vida é muito dura para você. Se você não gosta de ouvir as mensagens, a vida vai ser muito dura para você. Se você não gosta de mudar, a vida vai ser muito dura para você. Se você não gosta de ouvir as pessoas ao seu lado, a vida vai ser tédio para você.
E o Senhor falou comigo algo muito estranho, pastor. Falou comigo, sabe o quê? Uma pessoa que está passando uma dificuldade espiritual, ela pode sair dessa dificuldade espiritual em fração de segundos. Só com uma coisa. Ouvindo. Quem ouve, tem o coração. Eu fiquei impressionado, sabe por quê? Porque isso é um dos maiores ciclos que nós do cristianismo cometemos. Tudo a gente fala, já sei. Tudo a gente fala, Deus falou comigo. Tudo a gente fala assim. A gente nunca está falando assim, vou dar um passo para trás. A gente nunca está falando assim, vou aprender mais. A gente nunca estava falando assim, o que eu sei eu quero aprender mais. Não. Seu sofrimento some a partir do momento que você ouve qualquer coisa. Eu estudo de mim. A escolha sempre teve na sua e na mão de Deus. Deus só abriu a porta para as escolhas. Essas escolhas estarão na sua mão para você tomar. E a partir de hoje, eu tenho certeza que tu será muito mais consciente. Muito mais consciente. Nessa noite também, nós vamos estar falando aqui, ó. Esse que saiu, eu queria entregar. Não vai dar para entregar hoje, não vou entregar. 3 segredos no casamento. Esse livro aqui foi aquele casamento que eu fiz, ali no cerimonial, no casal. E eu vim aqui para a igreja. Quando eu cheguei lá, eu entreguei 3 mensagens. O poder da escolha, o poder da instrução e o poder da comunhão. Porque se você casa com uma mulher que não gosta de ser instruída, você vai passar dificuldade na vida. Você casa com um homem que não gosta de ser instruído, você vai passar dificuldade na vida. E não é pouca não. Aí você não gosta de comunhão. O que é comunhão, pastor? Comunhão é deixar minha vontade. Casamento significa o quê? Unir. Quebrou união, filho. Tem casamento. Não é união, não. Você vê que as pessoas dão um exemplo quando está na comunhão. Tipo assim, o que é comunhão? A pessoa fala com você, vai para a direita. A pessoa quer ir para a esquerda. É mandar. Palavra do meio, instrução. O que é isso? Pessoas que amam instrução. Um casamento resolve. Qualquer casamento resolve. Com instrução. O que é instrução? Uma pessoa que se permite ouvir. Uma pessoa que se permite se auto-instruir. Ninguém gosta de um homem chato. Ninguém gosta de um homem chato, né? Fala demais. Não é assim? Vice-versa. Tem o primeiro pilar, a escolha. Se tu aceitar a escolha, no meu carro, tu vai na mesa com você. A vitória é sobre a glória de Deus. A igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, que Deus te abençoe. E de vez em vez vai ter palestras com temas diferentes. Eu queria dizer para você, meu irmão, falar em língua estranha é bom. Eu amo. Mas aprender, pastor, dá mais trabalho. A minha igreja do Senhor Jesus está passando aí por